Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre a primeira exortação apostólica do Papa Leão XIV, Dilexit, eu te amei. Essa exortação apostólica apresenta um quadro de continuidade do pontificado não só de Francisco, mas também dos seus antecessores, desde João XXIII, do Concílio Vaticano II, até os dias de hoje. Se esse tema te interessa, eu convido você a permanecer no vídeo até o final. Não vai ser um vídeo muito extenso, eu vou resumir aquilo que o Vatican News noticiou sobre a exortação apostólica de Leão XIV e que é um resumo que nos ajuda a entender este passo importante da nossa igreja na sinodalidade de Francisco, os sucessores, os antecessores de Francisco e a atual conjuntura da igreja. E antes de falar do tema, eu convido você que passa pelo canal, não é inscrito ainda, se inscreva. Esse canal, ele tem como objetivo trazer informações sobre a nossa igreja. Informações eclesiológicas, obviamente. Informações fiéis aos documentos da igreja. Isso pode agradar ou desagradar pessoas, mas o objetivo é esclarecer, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Convido você a fazer uma visita na playlist deste canal e conhecer os diversos vídeos das mais diversas áreas que aqui se encontram. São mais de 1.200 vídeos formativos, informativos, que nos ajudam a conhecer mais a nossa igreja e amá-la mais. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu não conheço a minha igreja, eu não posso amá-la. Então, o objetivo é conhecer mais a igreja. Vamos lá, então, com uma breve abordagem da exortação apostólica do Papa Leão XIV sobre o amor de Deus por nós e o nosso amor a Deus a partir da figura do pobre. Esse tema parece um tema um tanto quanto polêmico, porque muita gente, quando fala de pobre na igreja, logo já associa a teologia da libertação. Porque a teologia da libertação ficou maculada por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E hoje, quando se fala de TL, no sentido pejorativo do termo, já se mostra uma rejeição de imediato. Mas não é esse o caso aqui. O importante é que a opção preferencial pelos pobres é central na igreja, porque ela é central no Evangelho. O dia em que eu não tiver mais amor aos pobres, eu posso dizer que eu não tenho mais amor a Deus, a Jesus, que fez a sua opção pelos pobres. Mas vamos lá então com a exortação apostólica. Ela foi assinada pelo Papa Leão XIV no dia de São Francisco de Assis deste ano, de 2025, no dia 4 de outubro, o Papa Leão XIV assinou a exortação apostólica iniciada por Francisco, já mostrando ali uma continuidade do seu antecessor. Como fez Francisco com uma exortação apostólica de Bento XVI, agora Leão XIV faz a mesma coisa. Nos seus últimos meses de vida ou dias de vida, Francisco, na sua debilidade, rascunhava esta exortação apostólica como uma continuidade de uma anterior. Ele havia escrito
a dilexite-nos. E agora, com a dilexite, ele diz: se nós amamos a Deus, Deus também nos ama. E Deus nos ama na figura do pobre. Então, Leão XIV vai dar continuidade a esta exortação apostólica, iniciada por Francisco. Então, ela tem ali a linha teológica de Francisco e já o rosto do pontificado de Leão XIV. O texto publicado, ele traz alguns elementos que são muito importantes. O texto vai dizer: o Papa denuncia a economia que mata, a falta de equidade, a violência contra as mulheres, a desnutrição, a emergência educacional. Então são temas sociais muito relevantes na sociedade que se fazem presente nesta exortação apostólica. Ele faz o seu apelo, o apelo que era do seu antecessor. O apelo de Francisco passa agora a ser o apelo de Leão XIV. Apelo pelos imigrantes e pede aos fiéis que façam ouvir uma voz que denuncie, porque as estruturas de injustiça devem ser destruídas com a força do bem, diz a exortação apostólica. Então, é uma exortação apostólica, sem sombra de dúvida, profética. Ela vem denunciar injustiças sociais e de uma forma muito contundente. A estilo de Francisco, Leão XIV abraça a exortação apostólica, mostrando que nós precisamos de uma igreja profética, de uma igreja que denuncie injustiças sociais. Então, a palavra dilexite, obviamente em latim, significa eu te amei. Mas quem é esse? É o amor de Cristo que se encarna no amor aos pobres. Pobres, no sentido muito amplo do termo. Pobres entendido como cuidado aos doentes, luta contra a escravidão ou todas as formas de escravidão, defesa das mulheres que sofrem exclusão e violência, luta pelo direito à educação, acompanhamento dos migrantes, estar do lado desses, lembrando que um dos preferidos de Jesus, naquelas várias categorias, o órfão, a viúva, estava o migrante, o estrangeiro, melhor, aqui trazido como migrante. Depois, a esmola, que é justiça estabelecida, não só um gesto de paternalismo, porque às vezes a gente vê alguns gestos de paternalismo que não transformam a vida das pessoas. E aqui a esmola é justiça estabelecida, não é paternalismo, não é você dar um prato de comida apenas, mas você não se comprometer em transformar a realidade daquele que pede um prato de comida. Porque é muito cômodo, muitas vezes, e a gente vê muita igreja, ou algumas igrejas, eu digo muitas, mas é força de expressão, não são muitas, não. Algumas paróquias que têm trabalhos, por exemplo, de levar comida para pessoas em situação de rua. No entanto, o trabalho se reduz a isso, levar a comida,
mas não se comprometer em transformar aquela situação, para que não haja mais pessoas em situação de rua ou que diminua o número de pessoas em situação de rua. E aí é que entra o profetismo do anúncio e da denúncia. O que me faz lembrar uma frase célebre de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara disse certa vez: quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu questiono por que há pobres, me chamam de comunista. Veja a incoerência. Chamar alguém de comunista porque quer mudar estruturas sociais que favoreçam a vida é uma afronta contra o Evangelho. Ofende profundamente a Deus. E o que tem de gente ofendendo a Deus com seu comportamento de atribuir aos que defendem, aos que lutam pela justiça, contra as injustiças, não está escrito. E pessoas que se dizem cristãs, pessoas que às vezes são de missas dominicais, comungam, e às vezes são católicos virtuais. A maioria deles são católicos virtuais. Então, essa exortação apostólica, ela é profundamente profética. Se for aplicada na igreja, vivida na igreja, ela vai fazer grandes transformações. E aí, então, essa exortação, eu te amei, na figura dessas pessoas, traz também a questão da equidade, cuja falta é a raiz de todos os males sociais. Então, qual é a essência desse documento? Leão XIV, ele assina essa sua primeira exortação apostólica, e essa exortação apostólica, ela tem 121 pontos, e esses pontos, eles brotam do Evangelho do Filho de Deus. O Filho de Deus que se tornou pobre desde sua entrada no mundo. Ele não nasceu rico, ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria de animais. Então, ele se fez um pobre para assumir essa condição de pobreza, para que não houvesse misérias no mundo, pessoas vivendo nestas situações degradantes. Então, ele vai se tornar pobre quando entra no mundo, e agora, com essa exortação apostólica, a igreja relança o seu magistério sobre os pobres, que vem confirmar aquilo que o Concílio Vaticano II trouxe há 60 anos, né? E mostra para nós que essa exortação apostólica, em pleno século XXI, 2025, referenda o Concílio Vaticano II na sua opção preferencial pelos pobres. Então, o Papa Leão, ele vai seguir os passos dos seus antecessores desde o Concílio Vaticano II. Então, seguindo esses passos, esse documento, que foi assinado no dia 4 de outubro deste ano de 2025, ele vai lembrar para nós que João 23, que foi um dos que quem convocou o Concílio Vaticano II, João 23, ele fez um forte apelo, não só com a convocação do Concílio Vaticano II, mas também apelo aos ricos para que não permanecessem indiferentes perante os países oprimidos pela fome e pela miséria. E ele vai fazer isso, João 23, com a Mater et Magister. Esse documento, lá no número 83, vai trazer com muita clareza esse apelo aos países ricos que não ficassem indiferentes aos países pobres. Veja que passo importante a igreja dá
com esse documento, a Mater et Magister, lá do Papa João XXIII. Depois, na sequência, nós temos aí, após o Papa João XXIII, nós temos o seu sucessor, que foi o Papa Paulo VI, e o Papa Paulo VI segue nessa mesma linha. Ele vai trazer lá com o documento Populorum Progresso o discurso na ONU como advogado dos pobres. A Populorum Progresso de Paulo VI é um apelo para que o mundo abra os olhos para os empobrecidos. Depois, na sequência, João Paulo II vai consolidar doutrinamente a relação preferencial da igreja pelos pobres. João Paulo II, assim, não tem nenhum documento muito contundente sobre os pobres, mas ele vai dar continuidade também a esse trabalho. E depois vem o Papa Bento XVI com a Caritas in Veritate, que vai ser um documento que enfatiza marcadamente a questão política da crise que emergiu aí no terceiro milênio. E, por fim, nós vamos ter o Papa Francisco, que fez do cuidado com os pobres, ou do cuidado aos pobres, ou com os pobres, um dos pilares do seu pontificado. Francisco foi um dos papas mais solidários com os pobres, no sentido amplo do termo, aquelas várias categorias que foram apontadas antes. Então, a exortação apostólica de Lexte, Eu Te Amei, é um trabalho iniciado pelo Papa Francisco e relançado pelo Papa Leão. E foi o próprio Francisco que, nos meses que antecederam a sua morte, iniciou esse trabalho sobre a exortação apostólica. Assim como aconteceu com o próprio Francisco, com a Lumen Fidei. A Lumen Fidei é um documento que foi iniciado pelo Papa Bento XVI e que, em 2013, o Papa Francisco assumiu esse documento como se fosse dele, e a gente percebe claramente que a linguagem não é a de Francisco, que está na Lumen Fidei, mas esse abraçar uma exortação apostólica que ficou pela metade mostra sinodalidade, mostra continuidade no trabalho, mostra uma igreja que não faz ruptura de um pontificado para outro. São pontificados com linhas distintas, mas que é uma sequência, uma continuidade. E isso é muito importante que se fique claro, porque às vezes as pessoas pensam que há rupturas de um pontífice para outro. Não há continuidade. A igreja faz essa continuidade, cada Papa com o seu estilo, a sua maneira. Foi assim a passagem de Bento XVI para Francisco, que eram dois papas muito distintos um do outro, mas que ambos trouxeram riquezas importantíssimas para a igreja. Por isso Francisco assume a Lumen Fidei, como agora Leão XIV assume a de Lexite, como se fosse dele. E ele imprime nela também a sua marca, como fez Francisco lá com a Lumen Fidei. Então, essa obra representa uma continuidade nesses pontificados. Essa encíclica do Papa Francisco sobre o coração de Jesus, que nós vimos lá anterior, essa aqui, a de Lexite Nos. Ele nos amou. É muito importante ver essa sequência que existe entre uma exortação apostólica e a outra de Francisco, né? A anterior, de Lexite Nos, sobre o coração de Jesus, Francisco enfatizava: ele nos amou. E agora, com a de Lexite, ele diz: eu te amei, colocando na primeira pessoa, e a primeira pessoa, a figura do pobre. Então é forte essa ligação entre o amor de Deus e o amor aos
pobres. Através dele, Deus ainda tem algo a nos dizer, afirma o Papa Leão XIV. E por isso, então, que nós vemos nessa exortação apostólica a força da opção preferencial pelos pobres, nascida com o Concílio Vaticano II, em diversos documentos deste concílio, e depois aqui na América Latina, com as duas grandes conferências, a segunda e a terceira conferência, que aconteceu em Medellín, em 1968, quando a igreja fez literalmente, claramente, a opção preferencial pelos pobres. E ali nascia a teologia que iria permear a América Latina, que é a teologia da libertação. Uma teologia fiel ao Evangelho. E depois ela vai ser referendada em 1979, em Puebla, quando a igreja faz a opção, reafirma a opção preferencial pelos pobres e também a opção pelos jovens, ampliando esse leque de pobreza. Porque aqui não se refere só à pobreza material, o pobre no sentido estrito do termo, existem muitos tipos de pobreza. E Francisco tratou de ampliar esse leque, de mostrar que esses tipos de pobreza não se resumem só ao pobre materialmente, aquele que tem míseros salários, mas há muitos tipos de pobreza. E as causas dessa pobreza na sociedade, na vida, e como ela afeta a Deus, a nossa relação com Deus. Então ele retoma o tema da opção preferencial pelos pobres, expressão nascida aqui na América Latina, não para indicar um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, mas a ação de Deus, que se move por compaixão pela fraqueza da humanidade. Então entenda-se aqui a opção preferencial pelos pobres, os diversos tipos de pobre e de pobreza. Os pobres não é um problema social, diz o Papa Leão, mas o centro da igreja. E por isso é necessário que nos deixemos evangelizar pelos pobres. Essa é uma expressão do Papa Leão XIV. Deixemo-nos evangelizar pelos pobres. Está no número 102 dessa exortação apostólica de Lexit. Será que nós vamos nos deixar evangelizar pelos pobres? E aqueles que não gostam deste tema, como é que fica? É uma questão de conversão mesmo. Conversão pessoal e, consequentemente, conversão pastoral. O cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. O pobre não é apenas um problema social. Eles são uma questão familiar, eles pertencem aos nossos, eles são nossos irmãos. Então, se há pessoas em situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, é um irmão nosso que sofre. E se você não tem compaixão, se você tem uma insensibilidade com relação a isso, é um sinal fortíssimo de carência de conversão. Então, portanto, a relação com eles não pode ser reduzida a uma atividade de apenas um departamento da igreja. A igreja não pode ter um departamento apenas que cuida dos pobres. Vamos pegar um exemplo. Temos a Caritas, que cuida dos vários tipos de pobre. Não pode reduzir esse trabalho só ao trabalho belíssimo que a Caritas faz. Nós temos que, isso tem que ser uma opção da igreja, porque isso é algo do Evangelho. Se a igreja delega a um departamento apenas essa questão, tem alguma coisa errada aí que precisa ser revista. Então, nesse sentido, essa exortação apostólica, ela vem trazer para nós algo muito importante. Os pobres devem ocupar o lugar central da igreja, porque, de fato, eles ocupam o lugar central do Evangelho.
Então, se ele ocupa o lugar central do evangelho, ele precisa necessariamente ocupar o lugar central da igreja. Senão há alguma dissonância aí entre a igreja e o evangelho. E aí, se a igreja não é coerente com o evangelho, ela deixa de ser igreja. Simples assim. Por isso é um tema caro à vida da igreja. Se é caro à vida da igreja, deve ser caro para nós, membros da igreja. Para nós cristãos. Então eu penso que a exortação apostólica de Lexit, ele nos amou, deve tocar fundo no nosso coração, para que nós possamos enxergar no irmão que sofre, o outro Cristo que é crucificado, enxergar no irmão que sofre uma extensão minha, uma parte minha, sentir a dor dele em mim. Isso, em termos bíblicos, significa compaixão. Compaixão significa sofrer com aqueles que sofrem. Se eu não sofro com os que sofrem, eu não tenho compaixão. E se eu não tenho compaixão, eu não tenho um sentimento divino. E se eu não tenho um sentimento divino, eu não posso ser uma pessoa de Deus. Vale pensar sobre isso. Desse modo, a exortação apostólica de Lexit, ela nos leva a beber na fonte do Evangelho e aplicá-lo na nossa vida. Se for necessário que nos convertamos para isso, que possamos fazer esse processo, é o grande apelo dessa primeira exortação apostólica do Papa Leão XIV. Que tenhamos fidelidade ao Evangelho. Isso é que faz a diferença no mundo. E você se interessou em ler, em conhecer essa exortação apostólica? Tomara que sim. Leia, estude, questione, aplique na sua vida. É para isso que ela foi escrita. Para ser parte da nossa vida eclesial, do nosso compromisso missionário. Deixe aí seus comentários, suas observações. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus contatos. Ele pode ajudar a formar muitas pessoas, a conhecer mais sobre a nossa igreja, a partir deste dado importante que o Papa Leão XIV traz para nós nesta exortação apostólica. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e a minha bênção. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, é só apertar aí embaixo e inscrever-se. E você passa a fazer parte do canal. Deixe também seu joinha aí, porque isso ajuda a impulsionar o canal e que ele chegue, os vídeos cheguem a mais pessoas. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another.